Convidamos para fazer o seu pronunciamento o presidente do Conselho Regional de Administração e coordenador geral do 22º Encontro Brasileiro de Administração e 8º Congresso Mundial de Administração, administrador Wagner Siqueira. Obrigado. Saudar a mesa, os componentes todos da mesa, já devidamente nominados, a essa plateia maravilhosa de colegas administradores e administradoras, que ocupam aqui a parte de baixo e também a parte de cima, mas uma saudação especial, não poderia deixar de fazê-lo, àqueles que nesse momento nos ouvem pela rádio web CRA-RJ e nos assistem pela nossa televisão, que não TV também web, que não podendo estar aqui, estão ligadinhos na rádio e na TV. Pacto Global, a contribuição da administração para uma sociedade mais justa e sustentável. O Pacto Global não se fará no subjetivismo do mundo das ideias, mas se fará e se realizará no concreto do nosso cotidiano. E o temário é o nosso cotidiano. E algumas referências do nosso cotidiano são muito importantes, que serão discutidas nos 3 dias, a partir de agora. Uma delas que me ocorre logo e coloquei aqui, certamente no improviso, né? A responsabilidade social. Se fala tanto em responsabilidade social e que começa a caminhar também por respeito ao cliente, como uma das formas de responsabilidade social. E tanto se valorizam o slogan, a opção estratégica, a direção estratégica de condução da organização, que respeito ao cliente, pouco a pouco, se torna num valor moral. E aí eu fui procurar nos textos religiosos. Fui na Bíblia e não encontrei respeito ao cliente. Fui na Torá, também não encontrei respeito ao cliente. Fui no Corão e não tinha respeito ao cliente. Nos filósofos gregos, nos filósofos modernos, em nenhum deles encontrei o respeito ao cliente. Ah, sim, encontrei em todos o respeito ao próximo. Certamente um colega inteligente já pensou, Wagner, claro que respeito ao próximo é respeito ao cliente, porque o cliente é próximo. É verdade, mas o colega talvez não esteja tão ligado, porque o respeito ao cliente é um respeito a um cliente que pode pagar, que faz parte de quando o call center o chama, ele sabe que ele é importante e que vai ser bem tratado. E é preciso que se discuta como fazer pacto social com uma distorção quando se quer levar o conceito de respeito ao cliente, responsabilidade social, como um valor moral. Ética empresarial, outra grande referência. Interessada ou desinteressada? Interessada no cliente VIP? Ou a ética particular? A ética particular cada empresa tem a sua e acha que a sua é melhor que as outras? Ou a ética não seria universal? Como fazer pacto social concretizado no mundo das organizações com uma ética empresarial interessada e particular? Empresa cidadã. O que é empresa cidadã? Empresa cidadã seria aquela que não desloca a sua fábrica de um lugar para o outro? Ou a empresa cidadã é aquela que cumpre as leis de um país? Bom, cumprir as leis do país é a obrigação de todo cidadão, inclusive dos dirigentes da empresa cidadã. Quem não cumpre as leis de um país devia estar preso. Voluntariado solidário empresarial. Será que agora as organizações estão se transformando na aristocracia da virtude? Essas são referências importantes, mas há uma outra também importante. Crise de 29, crise de 2008. A crise de 29 teve como consequência a emergência de estados totalitários modernizantes em todo o mundo, pela direita ou pela esquerda. Stalin, Hitler, Mussolini um pouco antes, mas no bojo do processo também da Revolução, da crise de 29. Franco, na Espanha, Salazar, em Portugal, Getúlio, no Brasil, estados totalitários. Ou seria
2008, com a Primavera Árabe, em que os jovens, na visão de muitos, querendo a democracia, na visão de poucos, querendo apenas o consumo, ou seria o outono europeu da crise de 2008? O outono europeu em que a cidade de Londres é destruída pelos vândalos, os banlieues, os subúrbios de Paris, os carros são queimados permanentemente. Primavera Árabe ou outono europeu? Há também uma outra referência, a sociedade de mercado, né? Sistema de produção ou sistema de consumo e de crédito? O sistema de produção, estou enrolado aqui com isso, o sistema de produção em que se dá o lucro na exploração do trabalho assalariado, a velha incompatibilidade intrínseca entre capital e trabalho, entre lucro e salário, o conceito de mais-valia, o exército de reserva? Ou será o sistema de consumo em que o lucro advém da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente? Em que a função da oferta é criar demanda, não é a demanda que gera a oferta, mas a oferta é que cria demanda, em que a oferta de produtos e de empréstimos deve criar e ampliar o consumo, e o consumismo é a marca do nosso tempo? Ou seria os consumidores colonizados pelo consumo e pelas dívidas? Assim, não adie a realização de seus sonhos. Não deixe para amanhã o que você pode consumir agora. Desfrute agora e pague quando puder. Aceitamos qualquer cartão de crédito. Arrume mais um empréstimo e vai consumir, curtir, né, no shopping center no próximo fim de semana, em que o shopping center passa a ser o local privilegiado de agregação da família no lugar das igrejas. Será que não está havendo incompreensão dos movimentos sociais para essa nova lógica da sociedade de mercado? Uma outra referência que eu não poderia deixar de fazer aqui aos colegas é o ovo da serpente do totalitarismo, a hegemonia do pensamento único e a privatização da sociedade civil. A sociedade civil que se torna cada vez mais instrumental ou funcional para viabilizar o predomínio dos interesses das macrocorporações nesta nova sociedade de mercado fundada na exploração de consumo e na expansão ilimitada do crédito. As grandes organizações internacionais colonizam hoje o Estado e a sociedade civil, porque sustentam e subsidiam o poder político do Estado, pois lá estão os seus representantes políticos e os seus lobistas. Dominam os conselhos de administração das ONGs, pois lá estão os seus representantes. Financiam as pesquisas e os laboratórios dos centros universitários, públicos ou particulares, pois lá estão com seus logotipos como marcas de propriedade e de domínio. E, por fim, constituem fundações soi-disant de benemerência para substituir o Estado, para substituir a igreja, para substituir a sociedade na ação social e na solidariedade. As grandes organizações internacionais controlam, assim, as fontes de informação da opinião pública e, assim, neutralizam a crítica e ação política da sociedade contra as ilicitudes empresariais, quer na proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, quer no respeito aos direitos e garantia do trabalho. Uma elite de técnicos, ou seria tecnolíticos ou policratas, que é um híbrido mal sucedido entre técnico e político. Goethe dizia, pior do que o político demagogo e irresponsável é o técnico puro, porque o técnico puro é um alienado com poder. Uma elite aristocrática constituída pela alta burocracia internacional. E aí pediria a atenção de todos. Ora, trabalha nas ONGs, onde são muito críticos e sempre em busca de faturar verbas do governo e das empresas. Ora, trabalha no governo, a mesma elite, onde procura explicar por que não faz o que deve fazer e como só pode fazer através de parcerias com as ONGs. Ora, trabalha nas empresas,
onde reclama das ONGs e critica a incapacidade... Aqui está complicado. E critica a capacidade governamental, né? A incapacidade governamental de fazer as coisas. Ora, trabalha na academia, onde nem sempre desenvolve pesquisas focadas no interesse do bem comum, mas sempre escreve muito, e aparece muito na imprensa, como representante da sociedade civil e da opinião pública. Essa relação é essencialmente promíscua, fecunda e irriga a ideologia do pensamento único prevalecente no mundo das organizações e no universo da sociedade. Essa relação promíscua pasteuriza, glamoriza e edulcora, e pior ainda, encobre com um manto diáfano das ilusões as ideias de transformação da realidade política e econômica e social. E assim propaga, dissemina e dá foros de veracidade à falsa ideia de que a regulação do mercado é limitadora do lucro, que a regulação do mercado é um obstáculo à livre iniciativa, que a regulação do mercado é limitadora à expansão do emprego. Não podemos esquecer o poder anestesiante das grandes fundações, instituídas normalmente pelo espírito generoso das macrocorporações internacionais, capitaneadas pelos seus acionistas majoritários. O generoso aí tem um sentido, né, duplo. Essas fundações financiam uma sorrateira estratégia de universalização do pensamento único e do controle político do Estado e da sociedade civil, cumulativa e suplementarmente as verdadeiras ações de benemerência que indubitavelmente patrocinam. Precisamos lembrar que hoje, das 100 maiores economias mundiais, 51 são organizações privadas multinacionais. E aí chegamos ao dilema existencial das ONGs. Esse é o dilema existencial. Elas são órgãos de benemerência como Madres Teresas de Calcutá ou são máquinas terríveis de calcular? Entre os dois, Monquer balance. A verdade é que a maioria silenciosa da população confere às grandes ONGs internacionais o papel de porta-voz da sociedade civil, principalmente através da opinião publicada, não da opinião pública, exatamente veiculada nos grandes veículos de comunicação de massas, como se fosse ela sinônimo da opinião pública e do consenso da sociedade. As grandes ONGs, assim, são o cavalo de Troia da multinacional, na ocupação do poder do Estado, na privatização da sociedade civil e, principalmente, na consolidação da hegemonia do pensamento único no mundo das organizações e no universo da sociedade. Muitos comportamentos não sustentáveis são nutridas pelo caráter incestuoso existente entre as grandes ONGs e as macrocorporações multinacionais. Exemplos de consequências práticas do cotidiano das organizações nessa sociedade globalizada que o Pacto Global objetiva humanizar. Fim dos planos públicos de previdência, de aposentadoria e de pensões, que faz com que os ideais de Bismarck de 1970 e replicado no Brasil pela Lei Eloy Chaves da Previdência Social de 1923 sejam jogados no lixo da história. Fim da universalização dos sistemas públicos de saúde, em permanente processo de sucateamento em todo o mundo. Desconstrução das conquistas históricas da classe trabalhadora, com a dita flexibilização das leis trabalhistas. Jornada de 8 horas agora é piada, porque é um sonho de uma noite de verão. Trabalho decente, não é à toa que os 2 países mais avançados do mundo, China e Estados Unidos, são exatamente aqueles que mais desrespeitam os direitos do trabalho. Capital humano, formação que falamos tanto, nada mais do que formação de novos exércitos de reservas para suprir as necessidades do mercado, em que o estudante, o profissional, não é ensinado não é orientado a pensar, mas a fazer. Aprender a aprender, adestramento de novas competências, as necessidades das organizações do mercado. E aí vem o novo papel do Estado.
O Estado se torna cada vez mais uma simples agência seguradora dos bancos e das bolsas de valores. Cada vez mais privilegia o papel de avalista e fiador do sistema financeiro. É preciso, meus amigos, nesses 3 dias, destacar a natureza cooperativa do Estado, a sociedade de mercado. O Estado passa a ser um mero executor da soberania de mercado que põe e dispõe, manda e desmanda, dita e contradita. No cumprimento desse novo destino, o Estado mobiliza preferencialmente recursos públicos em apoio às organizações privadas e à expansão de crédito destinado ao consumo. É o Estado que garante, através de suas políticas públicas, disponibilidade contínua de crédito e capacidade também contínua dos consumidores em obtê-lo. Não é mais um Estado a serviço do bem comum, a serviço do cidadão, um Estado que representa a sociedade como nação politicamente organizada, mas se constitui cada vez mais num Estado a serviço do mercado, a serviço dos interesses mercantis e financeiros dos grandes grupos econômicos. Antes era o Estado que se subordinava ao direito divino da terra. Agora é o Estado que privilegia o direito divino do capital. Vivenciamos hoje a passagem de um modelo de Estado social, de Estado-previdência, em que o foco se dava na constituição de uma comunidade inclusiva de cidadãos, em direção a um novo Estado de proteção pessoal, em que o foco se dá no paroxismo do choque de ordem e da segurança pública. O papel do Estado passa a ser exatamente aquele em que a sociedade deve ser protegida das massas dos deserdados, dos excluídos, dos que sofrem vulnerabilidades sociais, de imigrantes discriminados e indesejados. Este novo estado de proteção pessoal, o cidadão deve ser infantilizado, tutelado, dirigido e controlado. É o Estado que sabe, e só ele sabe, o que é bom, o que não é bom, o correto ou incorreto, para o cidadão e para o conjunto da sociedade. Chegamos assim, meus senhores, colegas administradores, aos umbrais e ao limiar do risco de emergência de uma nova onda de totalitarismo em todo o mundo. Eis aí uma transição de alto risco, que vislumbra desde já e concretiza a todo momento efeitos colaterais perversos na destruição das garantias dos direitos individuais dos cidadãos, no direito de ir e vir, na preservação da incolumidade e da individualidade das pessoas. Haja visto agora o Leonardo que teve seu carro preso só porque não tinha feito uma vistoria e ficou no meio da rua. Não é, Leonardo? Esse novo contexto impõe riscos imensos à prevalência, à manutenção da democracia em todo o mundo. E aí a história de 1929 se repetirá, produzida pela crise de 2008, tanto como farsa, tanto como tragédia, como gostava de dizer Marx. 1929, emergência de estados totalitários. 2008, a perspectiva de eminência da supressão dos postulados mais caros da democracia cidadã. É a emergência inusitada do totalitarismo, protagonizado, ora por um fascismo pretensamente liberal, ora por sua vertente mais terrível, o fascismo de esquerda, que arrogantemente se auto-intitula progressista e politicamente correto, que tanto seduz a juventude angelical e bem-intencionada da classe média. É a hegemonia do discurso da ordem, que arrasta de maneira silente as liberdades individuais dos cidadãos. É o totalismo de esquerda e o totalismo de direita, que agora se unem e convergem em suas práticas, cada um por sua vertente e pelo seu caminho próprio, como na crise de 1929. O ressurgimento sutil e dissimulado, a partir da crise de 2008, da prática fascista totalitária, passa hoje a pôr em risco a democracia cidadã em todo o mundo, quer pelo viés do discurso de direita, quer pelo viés do discurso de esquerda. E encerrando, meus senhores, lembremos sempre, minhas palavras iniciais, o Pacto Global não se fará no subjetivismo do mundo das ideias, mas nas ações concretas. Lembremos que é na organização o reduto mais autoritário da sociedade brasileira.
Não tenho pesquisa para falar dos outros países, mas certamente é na empresa que se discrimina o negro, que se discrimina a mulher, que se discrimina o idoso, que se discrimina o homossexual. Enfim, em que antes se pedia um retratinho para fazer a seleção e hoje se pede um fio de cabelo ou uma gota de sangue para fazer o exame de DNA. A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. E, finalmente, por isso, a ação concreta tem que ser ação política. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando nos omitimos em relação aos fatos que nos envolvem, ou quando participamos em relação aos fatos que nos envolvem, estamos exercendo a cidadania pela omissão ou pela participação. Que a opção hoje, aqui e agora, de nossa categoria profissional, seja pela opção clara, definida e deliberada, em opção da ação política cidadã, não é partidária, é ação política de transformação para que a contribuição efetiva da administração possa efetivar na realidade dos fatos concretos da empresa a ideia do Pacto Global. Muito obrigado. Agradecemos a todos os componentes e desfaz-se, neste momento, a mesa de abertura.